Versículo 7: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém? Irmãos, esse texto é um texto muito profundo. Paulo dá instruções práticas, instruções diretas, bem objetivo, porque ele está tratando aqui de uma situação que é justamente aquela vida que agrada a Deus. Nós sabemos, irmãos, e geralmente é compartilhado, que a igreja, ela é como se fosse um hospital espiritual. As pessoas chegam doentes, chegam enfermas, precisando da mensagem da salvação, e elas atentam para a mensagem da salvação, creem em Cristo como seu Salvador. Só que acontece o seguinte, irmãos, nós não podemos ficar como nós estamos. Se Cristo realmente salvou a cada um de nós, se Ele me salvou quando eu estava enfermo espiritualmente, me dando ânimo, me dando saúde, me dando vida eterna, é claro que eu não posso ficar ou agir como eu agia antes, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que está doente, ela procura um médico. Essa pessoa procurou um médico porque ela não tinha ânimo para nada, tá? Ela só vivia cansada, só vivia dormindo e não tinha desejo de comer. E ela então procurou o médico fez um tratamento, passou medicação, e quando aquela pessoa, irmãos, começou a melhorar, ela se transformou em outra pessoa, já acordava cedo, já tinha ânimo para trabalhar, já se alimentava realmente ali de uma forma em que pudesse sustentar o seu corpo. A família notou essa mudança, a vizinhança notou essa mudança. Por quê? Porque quando nós estamos com saúde, há uma grande diferença do que quando nós estamos enfermos. Na área espiritual também não é diferente. Quando estamos enfermos espiritualmente, nós agimos de uma forma, mas quando Cristo nos cura, irmãos, há uma transformação, há uma mudança, há realmente em minha vida características a partir de então que diferenciam completamente de como eu era antes. E é justamente a essa mudança que nós chamamos de santificação. E por isso essa noite nós vamos falar justamente sobre a prática da santificação. E nós vamos observar, irmãos, que existe na palavra do Senhor um chamado à santidade. Nós somos chamados para sermos santos. E isso quer dizer o quê? Que agora eu não posso mais viver, agir como eu agia antes. É necessário que haja mudança. O próprio apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, ele diz que agora tudo se fez novo, as coisas antigas passaram. Aquela vida antiga que não glorificava a Deus, em que eu fazia o que eu bem queria, o que eu bem entendesse, ela já não existe mais em mim agora. Aquilo que existe em mim é o desejo e a satisfação de realmente estar ali, honrando e fazendo a vontade do Senhor. E nós vamos falar um pouco essa noite, irmãos, justamente sobre a questão dessa santidade. E quando nós vamos falar de santidade, é necessário que a gente entenda algo. Por exemplo,
Você sabe que o seu corpo ele é templo do Espírito Santo? Você sabe que Deus habita em você? Você sabe que Deus está em você? Você sabe que o seu corpo, essa matéria mesmo, o corpo físico, irmãos, também foi comprado por um preço alto. Foi comprado pelo sangue precioso de nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês sabiam, irmãos, que esse corpo ele deve realmente carregar ali a marca do que é a verdadeira santidade? Quando nós olhamos, irmãos, uma parte da vestimenta sacerdotal no Antigo Testamento, nós vamos observar que existia ali na cabeça do sumo sacerdote a mitra, uma espécie de chapéu. E nessa mitra, irmãos, onde estava ali a testa do sacerdote, do sumo sacerdote no caso, trazia a seguinte inscrição: santidade ao Senhor. Aquilo ali representava, irmãos, que aquele sacerdote, ele era santo, separado para o serviço, separado para ministrar ao Senhor. E essa mesma santidade nós não carregamos, irmãos, na testa, nós carregamos ela agora no nosso corpo. Então todo o seu corpo, ele deve trazer essa mensagem aqui: santidade ao Senhor. Por isso, cada uma das nossas atitudes, cada um dos nossos passos, pensamentos, palavras, devem realmente transparecer que em nosso corpo não somente o Senhor habita, mas que também Ele santifica cada uma das nossas atitudes, irmãos. Por isso a santificação, ela não é um conceito somente do Antigo Testamento. A santificação não é somente um conceito, irmãos, que caiu fora de moda, que as pessoas aí olham e dizem o seguinte, que o crente que procura ser santo é um crente quadrado, é um crente chato, é um crente realmente ali que viveu e ainda está no passado. Os tempos são outros, nossa cultura é outra cultura diferente, vivemos não somente em outro século, mas em outro milênio, e por isso nós temos que nos adaptar à presente situação. Não, irmãos, a santidade, o mandato à santidade ainda é necessário para os dias de hoje. E aliás, é necessário nos dias de hoje de uma forma mais precisa. Por quê? Porque nós vivemos, irmãos, num mundo contaminado pelo pecado, num mundo contaminado pela imoralidade. E muitas vezes essa imoralidade, ela adentra pelas portas das nossas igrejas. Observe que a instrução que Paulo dá, irmãos, aos Tessalonicenses, é uma instrução que ele vai estar focando ali os irmãos para que eles estivessem fugindo de pecados imorais, de pecados sexuais. Paulo queria colocar na mente daqueles irmãos que o corpo deles agora tinha outro objetivo, teria outra finalidade. Então nós vamos observar o que a palavra de Deus quer nos ensinar quando ela fala sobre santificação do corpo, e procurarmos entender o que Deus realmente quer para cada um de nós. Mas antes vamos observar o conceito bíblico de santificação. A santificação, irmãos, nós já estudamos isso, principalmente os irmãos que estudaram no culto de doutrina, que a santificação tem duas fases. A primeira delas é a posicional. A santificação posicional diz respeito à nossa posição diante de Deus. O que nós somos agora.
essa santificação posicional, ela acontece quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ou seja, ela acontece justamente no novo nascimento. Por isso, se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já é uma pessoa santificada. Lembra que Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, a primeira carta, ele começa escrevendo o seguinte: aos santos, da igreja de Corinto, aos santificados que estão lá na igreja. Ele usa, irmãos, a palavra santificados para mostrar a eles o que? A posição deles. Mas depois Paulo começa então a chamar a atenção deles que eles estavam pecando muito. Então, em posição, eles já eram santos, mas eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam ainda ter aquilo que nós chamamos da fase 2 da santificação, da segunda fase, que é a progressiva. O que a santificação progressiva é? É justamente essa caminhada contínua para sermos santos em toda a nossa vida. A santificação progressiva, irmãos, é quando nós vamos crescendo na caminhada diante do Senhor, abandonando maus hábitos, fugindo da tentação, quando o pecado ele já não domina mais a gente, e a cada oportunidade vamos tendo vitória sobre ele. Isso se chama santificação progressiva. Então você que já aceitou Jesus Cristo, você já é santo. Paulo poderia escrever para você: aos santificados, aos santos lá da Igreja Batista Regular Ágape. Mas ainda assim, nós precisamos avançar, crescer em santidade. Como? Lutando a cada dia contra a nossa carne, lutando a cada dia contra as tentações, fugindo na realidade das tentações, fugindo do pecado. E então, meus amados irmãos, é justamente nessa busca de crescer cada vez mais diante do Senhor é que nós vamos sendo santificados. Ok? Quando Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, ele está falando, irmãos, desse crescimento, dessa santificação progressiva. Então, você que já creu em Cristo, lembra bem, você já é santo, mas ainda assim precisa cada dia fazer com que essa santidade seja visível na sua vida. E é a que nós chamamos de progressiva. Alguém, por favor, leia Hebreus 12 e 14, para a gente ver o quão importante é nós realmente crescermos e buscarmos a santidade. Olha só, irmãos, o autor aos Hebreus deixa bem claro que sem a santificação, ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Então, quando falamos de santificação, nós queremos realmente falar desse aspecto da salvação que envolve todo o nosso ser, no âmbito espiritual e no âmbito físico. Ok? Nós precisamos entender que a santificação deve existir aonde? Na nossa mente e também no nosso corpo. Porque se nós quisermos somente viver uma vida de aparência, Jesus Cristo chama ali de sepulcros caiados. É fácil, irmãos, você fingir uma santidade exterior. É fácil você fingir uma santidade externa. E as pessoas vão olhar muitas vezes e dizer: olha, aquele cidadão, aquela cidadã realmente é uma crente de verdade. Olha o modo como vive. Só que Jesus Cristo nos ensina, irmãos, que existe algo dentro de nós que realmente vai fazer a diferença aqui. E Ele fala que é o nosso
coração, porque é do coração que procede todas as mazelas e pecados da nossa vida. Então olha só, se nós queremos mudar, nós temos que mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas pessoas querem cobrir quem são, mas se não mudar dentro, cedo ou tarde, a podridão vai aparecer. O sepulcro pode estar bonitinho por fora, pintado, mas lá dentro é só podridão. Lá dentro é só coisa que não presta. Não podemos ser assim, irmãos. Então, quando a gente olha, voltando lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículos 3 até o 8, nós vamos começar observando que Paulo começa dizendo o seguinte. Ele diz, a partir do versículo 3, que Deus quer que a gente se santifique. E ele vai começar a listar algumas coisas. E a primeira dessas coisas que Paulo vai falar aqui no versículo 3 é que se abstenham da prostituição. Na versão atualizada, na NAA, que se abstenham da imoralidade sexual, tá, irmãos? E então, podemos dizer que Paulo quer dizer o seguinte: mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Paulo, irmãos, explica que nós devemos fazer o quê? Deixar de lado esse pecado. Ele não deve existir em nós. Pela manhã, estudando na IBD, nós vimos que o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Ou seja, temos que assassinar o desejo de fazer, de praticar o que é errado. Vimos isso pela parte da manhã. E quando Paulo começa a instruir aqui, se você observar, irmãos, a palavra prostituição, abster-se da prostituição, se refere, como nós já lemos, a toda imoralidade sexual. Toda imoralidade sexual que inclui o quê? O sexo fora do casamento, que é justamente a fornicação, inclui o adultério, inclui um relacionamento com incrédulos, um relacionamento sexual com incrédulos, e seja qual for a prática que a Bíblia condena em relação à questão de sexo, está incluso aquilo que Paulo está falando da primeira coisa, primeira característica que 1 Tessalonicenses 4 e 3 nos ensina, irmãos, tá? Por que temos que fugir? Por que temos que nos abster disso? Paulo, irmãos, ele explica que esse tipo de pecado, ele é grave, não porque seja algo externo, mas Paulo explica que esse é um pecado grave, sabe por quê? Porque é um pecado contra o próprio corpo, é um pecado contra esse corpo que o próprio Deus habita. É como se fosse uma espécie de blasfêmia, irmãos. Você já pensou, por exemplo, se nós pegássemos e saíssemos convidando na comunidade: bora lá para a igreja Ágape, que lá vai ter um show de forró bodó, né? Tira o forró, deixa só o bodó, tudo bem, né? Mas olha só, vai ter um show lá, e os cantores, né, são aqueles que tocam o calypso, né, que tocam as músicas mais arretadas do momento. Será que nós iríamos estar, irmãos, fazendo bom uso desse templo? Será que nós não estaríamos profanando esse lugar que nasceu, que veio à existência para o nome de Deus ser louvado aqui? Seria uma coisa muito feia, não seria?
A mesma coisa é o nosso corpo, quando nós praticamos pecados sexuais. Deus habita aqui, irmãos. Se eu pego o meu corpo, que Deus habita, e pratico imoralidade sexual, eu estou profanando o templo do Senhor. Eu estou praticando uma espécie, um tipo de blasfêmia que Deus realmente está nos ensinando que não deve existir. Então o pecado sexual é um pecado grande, é um pecado grave. Por quê? Porque ele faz do templo do Espírito Santo algo sujo, algo em que o seu nome é desonrado. A imoralidade sexual, irmãos, mancha o templo de Deus, que é justamente o nosso corpo. Vamos ler outro texto, 1 Coríntios 6, 18 a 20. 1 Coríntios 6, 18 a 20, Paulo diz assim: fujam da imoralidade sexual. Ele já começa assim: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Aí ele vai fazer aqui que a gente pare para pensar. Ele vai dizer no versículo 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então ele faz várias afirmações aqui, irmãos, aliás, várias perguntas com respostas que para nós são respostas óbvias. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que neste corpo vocês receberam ali a Deus? Será que vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos? E o versículo 20 ele taxa o seguinte: porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, para que serve o teu corpo agora? O teu corpo, ele serve para glorificar a Deus, certo? O teu corpo, seja como ele for, magrinho, meiote, mais fofinho assim que nem eu, né? Baixinho, médio, alto, pardo, branco, amarelo, roxo, seja como for, ele existe para glorificar a Deus. Ele existe para a glória de Deus. É isso que nós aprendemos justamente aqui na sua palavra, irmãos. Por isso, o crente ele deve evitar qualquer prática, qualquer pensamento, qualquer ambiente que possa levar ele à imoralidade sexual. Devemos evitar lugares, devemos evitar que os nossos olhos foquem através de televisão, internet, através de vídeos, sejam quais forem os meios. Os nossos olhos não podem focar, irmãos, o que é imoral. E infelizmente o que mais tem hoje é isso. É difícil você assistir um filme que não tenha conteúdo apelativo. É difícil você assistir uma série que não tenha conteúdo apelativo para essa prática imoral. Ok? A pureza sexual então deve ser uma prioridade, irmãos. Por quê? Porque a santidade ela começa com o domínio do próprio corpo. Então temos que ter um novo padrão de vida após o nascimento, e esse padrão de vida ele deve rejeitar a carne com as suas paixões. A outra coisa que Paulo vai nos ensinar, irmãos, no versículo 4, é que nós devemos fazer o quê? Pois a vontade que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, tá bom? Na versão atualizada, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo, ok? Irmãos, por que Paulo ensina isso? O corpo ele não é, como nós já vimos, propriedade nossa.
A minha vida, ela deve existir para glorificar a Deus. Eu existo para glorificar a Deus. Da mesma forma, o meu corpo, ele existe para quê? Para glorificar a Deus. Então o meu corpo, ele não é propriedade minha, irmãos, é propriedade do Senhor. Vimos isso agora há pouco, 1 Coríntios 6, 19 a 20, 18 a 20. Ele deve existir para quê? Para glorificar a Deus. Então nós somos mordomos até mesmo do nosso corpo, irmãos, e por isso nós devemos cuidar do nosso corpo com o quê? Com zelo. Você cuida do seu corpo? Quando o médico diz, você não pode comer açúcar, você alopra no açúcar, você que é diabético? Quando o médico diz, olha, corta a gordura, você faz aquele pacu frito lá, cheio de óleo, para jantar ainda. Se nós agimos assim, irmãos, nós não estamos honrando a Deus. Então, Paulo quer dizer, irmãos, que para que possamos controlar essa questão, honrando, santificando o nosso corpo, não é apenas evitando o pecado, mas existe um outro lado também, que é zelar pela saúde. Qual foi a última vez que você fez um check-up, um exame de sangue? Não adianta a gente querer pregar santidade ao Senhor, colocar na nossa testa, para parecer para as pessoas que nós somos santos. Você está faltando tomarmos cuidado nessa área aqui. Inclui também, irmãos, a questão da vestimenta. Nós vivemos um período, irmãos, imoral, em que a vestimenta, ela já não mostra mais uma característica cristã. A fala inclui comportamentos que honrem a Deus diante também das pessoas. Então, possuir o próprio corpo aqui, na minha versão, está controle, que cada um de vocês saiba controlar o seu corpo, significa isso, possuir, dominar, usar corretamente, ser responsável pelo seu corpo. Para quê? Para que ele reflita a santidade e honra. Irmãos, isso inclui evitar roupas sensuais e provocantes, roupas com decote profundo, mostrando já os seios, costa nua, barriga de fora, coxa de fora. Isso aí tudo, irmãos, entra nessa categoria aqui. Então veja, devemos, irmãos, cuidar da nossa saúde, devemos cuidar desse corpo porque ele pertence ao Senhor. A Bíblia nos ensina a escolhermos bem o nosso vestuário. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, que a mulher deve se vestir moderadamente, ela deve ser modesta, não com ouro, não com joias, não com cabelo frisado, mas é com isso que as mulheres gostam de se vestir, de usar hoje para chamar atenção, contrariando tudo isso que Paulo ensina. Zelar pela saúde, zelar pela fala também, irmãos. Infelizmente eu vejo jovens, muitos jovens nas redes sociais falando palavrão como se fosse a coisa mais normal que existe na face da terra. E muitas vezes jovens que se dizem crentes, com um palavrão maior do que a língua que eles têm. Isso não é santidade, irmãos. Podemos, infelizmente, trazer o nome do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, agindo dessa forma, irmãos. O corpo é do Senhor. Devemos honrá-lo no vestir, no falar, na alimentação também, tá? Não pense que comer muito desregradamente é algo sadio, ok? Temos que ter limite.
O corpo é do Senhor e devemos ter todos os cuidados necessários com ele. E Paulo continua, irmãos, ainda, ele vai falar no versículo 6, e que nesta matéria ninguém ofenda ou nem defraude o seu irmão. Olha só que coisa interessante, irmãos. O que é defraudar? Defraudar é causar escândalo ou despertar desejos sexuais ilegítimos em outra pessoa. E é aqui que entra a questão da vestimenta, irmãos. Vamos colocar um exemplo aqui. Existe uma mulher sensual que veste uma roupa e vai para a igreja, e o cara fica ali de olho babando. Aí ela vai dizer o seguinte: o pecado é dele. Ela está certa, o pecado é dele, ele vai responder pelo pecado dele. Mas ela vai responder pelo pecado dela, principalmente porque ela está desonrando o seu corpo, fazendo do templo do Espírito Santo algo que está escandalizando, usando como instrumento do mal, usando como se fosse um templo completamente manchado, desonrando o nome daquele Deus que essa pessoa diz que serve. Então, meus amados irmãos, o comportamento, a forma de vestir, isso aqui vale para os homens também, né? Muitas vezes os homens gostam de mostrar os seus bíceps, seus muque, seus peitoral, sua barriga tanquinho, para chamar a atenção das garotas, das mulheres. Então, engloba tudo isso, tá, irmãos? Nosso corpo, ele foi feito para ser coberto. Isso nos faz lembrar lá no Jardim do Éden, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, viu que estavam nus, ficaram com vergonha e fizeram vestimenta com folhas. Depois que Deus sacrificou o animal por causa do pecado de Adão e Eva, o que Deus fez em seguida? Ele cobriu o corpo de Adão e Eva com a pele dos animais, mostrando para a gente que o nosso corpo, ele precisa ser coberto. Ele não pode ser uma fonte de sensualidade que desperte a atenção e o desejo dos nossos irmãos. Paulo está falando aqui para a igreja, tanto é que ele deixa bem claro: ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Tome cuidado, irmãos e irmãs, com as roupas que vocês vestem. Infelizmente, quando eu vejo um jovem ou uma jovem com roupa indecente, é claro que esse adolescente ou essa jovem, essa moça ou esse rapaz tem culpa sim no cartório, mas o culpado maior são os pais que compram essas roupas para os seus filhos, quando deveriam estar fazendo com que os seus filhos estivessem honrando o templo onde o Espírito Santo do Senhor habita. Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo que eu não posso cuidar somente da minha própria pureza, mas também da pureza do meu irmão, certo? Por quê? Ele vai deixar bem claro no versículo 4 ainda, irmãos. Ele vai dizer: versículo 6, desculpem, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Não é o pastor da igreja, não é a igreja que vai disciplinar, né? O pastor não vai estar ali na porta, né, medindo a saia, vendo a transparência, se dá para ver sob a luz ou não. O pastor não vai estar olhando o decote, né? Não, irmãos. Sabe por quê?
Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou ensinando vocês a como se vestirem, a como agirem em santificação. Mas sabe de uma coisa, se vocês não me ouvirem, Deus é o vingador. Se você está levando o seu irmão a pecar, quem vai vingar é Deus. Deus é o vingador. Eu coloquei 2 textos. Números 25 é aquela passagem que os israelitas se prostituíram com as mulheres cananeias. E o que aconteceu? Muitos israelitas morreram naquela ocasião. Milhares de israelitas morreram. E Provérbios, o texto de Provérbios 6 aí fala do cidadão que adultera. Mostra que Deus também vai trazer a juízo. Então, irmãos, não podemos brincar com o pecado. Não podemos, irmãos, usar esse corpo de uma forma que não agrade a Deus. Não podemos, irmãos. Nós precisamos realmente estar ali trabalhando para que Deus seja honrado através do nosso corpo. E a quinta coisa, irmãos, rejeitar tudo isso é rejeitar quê? A mensagem do pastor. Não. Rejeitar tudo isso é rejeitar o próprio Deus. Paulo deixa bem claro no versículo 8: portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então veja, meus amados irmãos, a santificação é a vontade de Deus para todos os seus filhos. E quando eu recuso esse chamado, o que acontece? Eu não estou apenas desobedecendo o mandamento do Senhor, mas quando eu recuso, irmãos, obedecer a Deus, eu estou ali quebrando a minha comunhão com o próprio Deus, porque eu estou ali rejeitando a Ele. É como se eu dissesse assim: Deus, deixa para lá, isso aí é papo furado, deixa eu agir aqui como eu quero. Rejeitar tudo isso é rejeitar a Deus, irmãos. Então a questão é: você tem rejeitado a santificação? Você realmente tem procurado ali fazer a sua vontade? Lembra do hedonismo cristão que nós estudamos de manhã também? A nossa própria vontade deixando a vontade de Deus de lado. E o que então nós devemos fazer, irmãos? Devemos fugir do pecado, tá? Quando Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 22, ele diz o seguinte: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, fé, amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja das paixões da mocidade. Então olha só, o segredo para ser vitorioso na questão da santificação é fugir do pecado, irmãos. Nós lembramos muito bem a história de José lá no Egito, quando fugiu da mulher de Faraó. Essa foi a melhor decisão que ele tomou, e é a decisão que nós temos que tomar quando a tentação estiver batendo a porta, quando o pecado estiver à nossa frente. Nós precisamos agir da mesma forma, irmãos. Resistir à tentação é uma luta que geralmente nós caímos. Nós precisamos fugir dela. E então, quais são as atitudes que eu devo ter? Primeira coisa, evite ambientes e situações de tentação. Depois, cuide da sua alimentação. Veja o que você está comendo. Cuide do seu sono. Muitas vezes nós aceitamos o fato que trabalhar é bom, trabalhar
traz honra, mas nós precisamos entender que o nosso corpo físico, ele precisa de quê? De sono e descanso. Mas eu não consigo dormir porque eu tenho muito trabalho. Você pode trabalhar até o teu corpo aguentar, mas ele vai parar antes do que você achava que aguentava, certo? Vai haver um tempo em que você vai querer fazer e não vai mais conseguir. Tudo por causa da sua saúde. Cuide do seu vestuário, cuide da sua fala. Porque, irmãos, palavrão é algo normal, recorrente hoje em dia. Mas para nós não. Para nós que somos santos, palavrão não fica bem, irmãos. Seja exemplo para irmãos na igreja, não defraudando ninguém. Tome cuidado com a sensualidade. Tome bastante cuidado com isso. E procure o auxílio do Espírito Santo diariamente, para que você possa viver em pureza. A santificação do corpo, irmãos, é necessário para que possamos agradar a Deus. A santificação é necessária para que possamos manter comunhão com o Senhor. Precisamos realmente decidir nossas vidas, vivermos essa santidade, fugindo do pecado quando ele aparecer. Nosso corpo, nosso ser, nosso espírito e o nosso corpo, eles precisam, irmãos, ser separados para o Senhor em todas as coisas. Que Deus abençoe a sua palavra e possamos aplicar em nossas vidas, dia a dia, para a glória e honra do Senhor. Amém?